Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um programa inédito. Quero mandar um abraço especial para você que me segue através da TV, através das redes sociais e também através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela sua companhia, ok? Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o nosso colega advogado, Dr. Edson Oliveira. O Dr. Edson Santos de Oliveira, ele é sim meu colega advogado, atua com especialidade na área tributária e civil. Atualmente ele está fazendo especialização em direitos humanos na USP. Ele possui também banca própria. A nossa pauta de hoje, a gestão dos recursos arrecadados do ponto de vista do direito fiscal e econômico. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Dr. Edson Oliveira, tenho um imenso prazer em te receber. Muito obrigado pela presença conosco aqui no programa. Marcos, sempre um prazer estar aqui. Sempre um prazer na minha estreia aqui, né? Mas será sempre um prazer, sempre que for convidado, comparecerei com certeza. Tá certo. Doutor, assim, o nosso governo federal, né? A gente hoje vê muita notícia aí que envolve o nosso executivo federal principalmente, mas de uma maneira geral, quem dispõe lá da gestão dos recursos arrecadados, o senhor acha que está satisfazendo os interesses nossos, doutor, no interesse da coletividade? Pelo que a gente vem acompanhando, de forma clara e precisa, eu posso responder que não. Porque nós temos um planejamento que ele é feito de 4 em 4 anos, que é o plano plurianual, né? Que ele passa ele é feito no início de uma gestão, porém ele passa a valer a partir do segundo ano daquela gestão e invade a próxima gestão pelo primeiro ano da próxima gestão. Dentro desse planejamento plurianual, nós temos o planejamento orçamentário, que ele é feito no exercício anterior para valer para o exercício posterior. E ali, de acordo com a Constituição Federal, são definidos índices mínimos constitucionais para a aplicação dos recursos em diversas áreas específicas. E dentro da efetiva aplicação dos recursos é que a gente tem que extrair se os recursos estão sendo aplicados de forma correta, porque imagine só, nós temos hoje uma previsão de 25% da arrecadação para ser investido em educação. Mas o emprego efetivo, ele pode ser desde a contratação de professores até infraestrutura educacional. A infraestrutura educacional, por exemplo, a gente tem um caso clássico aqui em Ribeirão Preto que o dinheiro foi utilizado, em grande parte, para a compra de catracas. E o que efetivamente isso traria de incentivo ou de valoração na educação da cidade. Então, esse é um exemplo clássico, né, que a gente está vivendo e que pode dar uma ideia do emprego do nosso dinheiro. Não está, né, doutor? Agora, poucas instituições aqui no Brasil, né, doutor, funcionam de forma tão efetiva como a própria Receita Federal. Agora, do ponto de vista do contribuinte, dá para se depreender que existe aí uma sanha arrecadadora? Quer dizer, não há o que chega, doutor? Você tocou num ponto que eu tenho muita tranquilidade em discorrer sobre esse tema. A Receita Federal e a Receita Estadual hoje, principalmente, eu não vou falar nem no âmbito municipal porque não é tão organizada quanto essas outras duas. Elas possuem uma estrutura de dar inveja a qualquer país do mundo, porque elas possuem mecanismos de busca, de cruzamento de informações que realmente deixam o contribuinte aleijado e distante de conseguir fugir do dever de pagar. A execução fiscal no Brasil, né, como um todo, principalmente no âmbito federal e estadual, municipal ainda temos carência, ela é um procedimento que invade o patrimônio do contribuinte de forma direta, se produz certidões de dívida ativa de forma unilateral
e a partir dali o contribuinte já é considerado devedor. Então, a defesa prévia do contribuinte, ou até mesmo a defesa a partir daí, ela depende, inclusive, de dação de bens em garantia, etc. Sobre a arrecadação, a gente tem que fazer um paralelo sobre a arrecadação e a aplicação dos recursos, né? Se você recolhe, se o contribuinte recolhe o recurso e esse recurso é efetivamente transmitido de forma a benefício para o contribuinte. Era justamente isso que eu ia falar, doutor, né? Infelizmente, os detentores da gestão dos recursos arrecadados, na verdade, dão muito pouco em contrapartida, né? A contrapartida realmente é o velho exemplo da catraca, o exemplo do buraco. Eu estou tomando exemplos aqui de Ribeirão Preto, né? Porque se você consegue uma contraprestação no sentido de proporcionar educação para os seus filhos, proporcionar saúde, proporcionar segurança de forma geral, sem você ter que pagar por isso de novo, né, seria uma arrecadação justa. Mas como hoje em dia a gente tem que viver numa sociedade fiscal paralela, onde você administra os recursos da sua casa pagando tudo particular, eu digo que a arrecadação nossa é extremamente gigante e a contraprestação é ínfima perto da arrecadação. Né? É verdade. Olha, meus amigos, momento importante aqui no nosso programa, o ADVJus Especial. Veja. Marcos, essa iniciativa da OAB, da Seccional Paulista, é uma das mais importantes dessa gestão. O país inteiro vem passando por um momento político difícil, que reflete na economia. Muitos economistas têm dito que a questão mais importante que tem afetado o país não é nem a econômica, é a política que tem afetado a economia. E a questão política está tão grave, né, que a gente não consegue vislumbrar uma situação de fácil solução. A OAB, numa atitude, numa iniciativa inédita, vislumbrando essa necessidade, como entidade representante da sociedade, defensora da cidadania, da democracia, lançou esse programa, essa escola de lideranças, de formação de lideranças, né, para dar um alento, criar uma perspectiva do lançamento de novas lideranças que possam nos representar. Então, eu entendo que essa é uma iniciativa magnífica, uma iniciativa louvável da OAB, que está tendo um apoio muito grande de todo o Conselho Seccional e da sociedade em geral, e nós esperamos em breve colher frutos dessa iniciativa nossa. Legal, obrigado, doutor. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, vamos voltar já já. Aguarde. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o meu colega, advogado, Dr. Edson Oliveira. A nossa pauta é a gestão dos recursos arrecadados do ponto de vista do direito fiscal e econômico. Doutor, evidentemente que nós, todo dia, a gente fica sabendo de desvios e enfim, de prejuízos que, inclusive, as pessoas não têm aquela noção que também aquele é um prejuízo para si, né? E isso vem sendo revelado aí pelas lava-jatos, né? Sevandijas, né, doutor? E nós podemos, com isso, pelo menos, vislumbrar assim, uma luz no fim do túnel? Vai depender muito de
de como a grande parte do eleitorado vem acompanhando isso, tá? Por mais que os atingidos, os alvos das operações se dizem vítimas, eu não creio efetivamente que há fumaça sem fogo. Então, interessante porque nós temos um pleito eleitoral que se aproxima, seria perceber essa fumaça e fugir dela, né? E eleger realmente um legislativo, um executivo que esteja totalmente distante desse tipo de fumaça. Sei, né? Agora, como o senhor vê, né, doutor, a questão fiscal, né, a própria carga tributária, do ponto de vista da lei? Nós já falamos um pouquinho, eu estou querendo ser um pouquinho redundante. Será que, assim, a gente tendo um novo legislativo, a gente pode esperar que alguma mudança venha para beneficiar o contribuinte, doutor? Se você for levar em consideração o exemplo recente também da Sebandija, vai perceber que mais de 10% da arrecadação dos tributos foram pelo ralo da corrupção. Se bem que desse percentual, não foi todo esse percentual que foi desviado, na verdade, porque parte desse percentual realmente foi para pagar terceirizados, etc., a compra de equipamentos. Essas licitações em si estão viciadas em um percentual que ainda não foi divulgado. Mas perceba, nós temos em Ribeirão Preto cerca de 1,9 bilhões de arrecadação efetiva e uma expectativa de 2,1 bilhões, 2,2 bilhões. Que é demais, né? Que é bastante. Para arrecadação, E você vê que pelo menos 10, 12% desse valor está sendo pelo menos mal manejado, não digo que foi todo desviado, mas está sendo mal manejado, e os vereadores têm responsabilidade efetiva por fiscalizar esse tipo de aplicação desses recursos. Nós veremos que, se a gente tivesse recurso disponível, o horizonte é bonito. O horizonte, nós temos esperança de ter uma reviravolta em curto prazo. Ribeirão Preto, apesar de ser grande, a gente verifica que tem um poder de arrecadação muito grande, em virtude das indústrias, etc., que parte dos tributos arrecadados pelo governo federal e estadual também são destinados à cidade. Então, nós temos sim condição de sair dessa crise, principalmente em âmbito municipal. Mas vai depender realmente de eleger um corpo legislativo que esteja preocupado realmente com a fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Verdade. Ô, doutor, agora, por exemplo, saindo um pouquinho daqui da nossa jurisdição, vamos assim dizer, né? Nós temos lá, por exemplo, o gerenciamento, a gestão do FGTS, que fica a cargo lá do governo federal, né? E muito a gente observa que as pessoas muito questionam essa gestão do FGTS. Será que também estamos chegando aí num patamar que isso aí também deveria ser revisto? Então, o FGTS é um policiamento do dinheiro do contribuinte, eu entendo que desnecessário, porque, na verdade, o contribuinte tem que ter educação econômica suficiente para gerir seus próprios recursos. Agora, você ter parte do salário destinado para um fundo que o contribuinte vai receber talvez no momento que ele menos precise, eu acho um distanciamento e como eu diria, uma prejudicialidade ao próprio planejamento daquele contribuinte em si. Certo. Ô, doutor, agora como o senhor avalia, por exemplo, né? O senhor já falou aí de alguns órgãos, mas como o senhor avalia a atuação, por exemplo, do CARF, doutor? Então, o CARF é fiscalizador de um âmbito empresarial macro, né? Você verifica que uma das missões dele é estabelecer um equilíbrio de balança da relação das empresas com o poder público e da relação das empresas entre elas mesmas. Dizer que não é efetivo é algo complicado, porque qual legislação que permite que o CARF dê plena efetividade? Então a gente aqui depende de muito órgão regulador que acaba por atrapalhar e dar pouca efetividade à própria fiscalização. Se o CARF depende, por exemplo, do Ministério Público para oferecer denúncia, por que não fazer uma união já desses órgãos, uma parceria, para ver qual deles se sobressai, para não ficar dependendo de segundas opiniões, etc., antes de tomar qualquer atitude, né? Seria mais sensato, né, doutor? Exato. É isso mesmo. Olha, meus amigos, você
está nos acompanhando através do ADVJus, nós estamos falando a respeito de direito econômico, de direito fiscal, e agora nós queremos falar de direito tributário, mas no âmbito do não contencioso. Marins Consultoria. Veja. A Marins Consultoria Tributária é especialista na gestão e recuperação de créditos. Os serviços são prestados no âmbito administrativo e visam um legítimo retorno de ativos ao empresário em um período satisfatório. Não existe custo inicial para o estudo preliminar. Este não é um serviço de enfoque jurídico, e sim administrativo. A empresa atua com vários escritórios espalhados pelo Brasil e inclusive no exterior. Seja um parceiro da Marins Consultoria, especialmente você, advogado de empresas. Marins Consultoria 3902-4444. Acesse marinsconsultoria.com.br. Ok, nós vamos fazer mais um ligeiro intervalo, vamos voltar já já, aguarde por favor. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o meu colega, o Dr. Edson Oliveira. A nossa pauta, a gestão dos recursos arrecadados do ponto de vista do direito fiscal e econômico. Dr. Edson, uma pergunta aqui para o senhor, qual é a sua percepção com relação ao refis e também a chamada consolidação, doutor? Isso aí parece que é um espinho no pé do contribuinte. Sobre refis e consolidação, eu poderia falar o dia inteiro. Bom, vamos lá. O refis é um refinanciamento extraordinário, né? O ordinário a gente sempre tem à disposição do contribuinte. Então, o contribuinte que não está em dia com seus recolhimentos, ele procura a fazenda pública, seja no âmbito municipal, estadual, federal, para refinanciar, e o refinanciamento ordinário está disponível sempre. O extraordinário, ele visa arrecadar mais naquela determinada época, regulamentar os tributos que não estão em dia, né? Oferecendo maiores vantagens para os contribuintes. Com relação ao problema da consolidação, esse realmente a gente está longe de resolver. Porque como aconteceu, por exemplo, no Refis Federal de 2012, o procedimento de consolidação, ele demora muito, então tem muita gente que até hoje não consolidou. E a pessoa pode dever milhões de reais, que pode atribuir um valor mínimo ali declarado e ficar pagando por esse valor mínimo, etc., por muito tempo. Acaba que a Receita arrecada mais um pouco, arrecada, mas de forma irrisória. O que talvez não arrecadaria se continuasse com as execuções fiscais. Porque se todo mundo pode aderir ao refis, até aquele que não teve seu patrimônio atingido ainda pode aderir ao refis, né? E as execuções são suspensas em virtude do refis. Então, o balanço disso aí talvez seja positivo no âmbito do contribuinte que já esteja sofrendo invasão de patrimônio, etc. Mas, como o refis é para todos, é um direito parcelar, né? Tanto a forma ordinária quanto a forma extraordinária, né? São editadas por decretos, medidas provisórias, etc. Qualquer um tem sempre um valor mínimo, que é bem mínimo mesmo, e o valor máximo não existe para recálculo, mas o sistema de consolidação é muito falho. Então, porque depende muito de espontaneidade de declaração do contribuinte. Então, o planejamento para fechar essa conta e começar a parcelar, realmente ele precisa ser mais efetivo. Complicado, né? Doutor, e agora na questão ainda federal, né? Como que funciona, assim, qual é a efetividade, né, da recuperação do indébito, doutor?
Seria interessante, recuperação do indébito. Também a questão é a seguinte, hoje em dia a gente tem muito... Eu creio que você esteja falando da disponibilidade de títulos. Principalmente também quando tem, né, aquele pagamento a maior, às vezes até um comerciante que não é tão assim, um comerciante muito grande, e acontece às vezes ali um deslize do contador. E pagou aquele valor a mais lá, pagou 3 mil a mais. E para recuperar isso aí de volta, doutor? Então, se reclama muito da demora, mas a demora também para executar. Tá? Então, a questão aí é estrutural. Tá? A gente fala que tanto a Receita Estadual quanto a Federal, principalmente, elas têm uma grande estrutura, dispõem de uma grande estrutura, só que também temos um número de contribuintes muito grandes, né? É verdade. Então, realmente, esse procedimento administrativo, ele é bastante burocratizado. Por mais que você tenha cruzamentos, etc., o julgamento de um processo administrativo talvez seja mais demorado que o julgamento de um processo judicial. Tá? Então, não é a questão de burlar direitos, etc. Eu creio que lá dentro da Receita mesmo, a gente tenha uma burocracia muito grande, porque a Receita realmente trabalha para não perder. Os tributos do âmbito da Procuradoria são verbas indisponíveis. Então, a Procuradoria, para dispor daquilo, ela precisa realmente de um julgamento. Né? Ela não pode dispor, inclusive, sequer se ela perder uma ação judicial em primeiro grau. Ela tem que fazer o reexame necessário, etc. Então, no âmbito do direito administrativo, dos processos administrativos, dentro das unidades arrecadadoras, não é diferente, é burocrático. Certo. Doutor Edson, agora nós vamos fazer aqui duas questões que nos foi enviada através de e-mail. O pessoal que faz concurso sempre nos envia e sugere para que a gente questione aqui o nosso convidado especialista. Uma delas, doutor, qual a importância do direito econômico dentro do contexto atual? Fundamental para o planejamento, principalmente. O direito econômico tem que levar em consideração a efetiva implementação dos recursos de uma forma macro, né? Então, o direito econômico faz análise de mercado, faz análise de perspectivas futuras, né? E o direito econômico fica de uma forma abstrata, orientando o legislativo e o executivo a promover o rateamento fiscal, sempre dentro dos limites da lei. Como eu já te disse, existem os mínimos a serem aplicados, mas a perspectiva econômica, com base nas análises dos especialistas, ela tem que ser levada em consideração, até para que não se faça um planejamento que não se vá cumprir. Apesar dos poucos mecanismos de punição dos governantes, em virtude do não cumprimento de metas, a gente precisa ter pelo menos uma base, né, das perspectivas futuras, porque não se faz planejamento fora do plano plurianual que se subdivide no orçamento futuro, que seria o orçamento anual. Né? Então, o direito econômico serve para orientar. É de suma importância, de suma importância. É verdade, é isso mesmo. Mais uma participação importante aqui no ADV Jus. ADV Especial. Confira. Olá, hoje eu estou aqui para falar da rescisão de contrato de trabalho por justa causa, ou seja, a demissão do empregado por justa causa. O artigo 482 da CLT traz inúmeras situações onde o contrato de trabalho pode ser rescindido pelo empregador, né, por justa causa, tendo em vista algumas atitudes indevidas do empregado. Vou falar aqui, exemplificar apenas duas: a embriaguez e a quebra da fidúcia contratual. A embriaguez rotineira e corriqueira, né, ela leva à extinção do contrato de trabalho por justa causa. Damos um exemplo onde a função do empregado é ser motorista e constantemente se apresenta embriagado ao trabalho. Outra situação muito corriqueira é a quebra da fidúcia, da confiança contratual. Um exemplo que a gente cansa de ver na prática é a apresentação de atestado médico falso ou adulterado. Isso gera a rescisão do contrato de trabalho, causando a demissão por justa causa do empregado. Em outra oportunidade, falaremos sobre a rescisão do contrato de trabalho por iniciativa das partes.
Ok? Muito obrigado, doutor. Voltamos aqui com o doutor Edson. Doutor, nós falamos bastante aí de direito econômico, passamos pelo direito tributário, né? E também do direito fiscal. Eu gostaria que o senhor deixasse aí, né, uma mensagem principalmente para essas pessoas que têm, às vezes, alguma dúvida em relação à própria empresa, seja ela do tamanho que for lá, né? Porque hoje as questões estão aí colocadas e o que me parece é que a pessoa hoje, ela necessita muito de um profissional especializado para dar aí um suporte para que ele não caia em nenhuma dessas armadilhas fiscais aí. É isso, doutor? Eu sugiro que os empresários, os contribuintes, no geral, sempre tenham o acompanhamento, né, de um contador, de um advogado de sua confiança, para que possa orientá-los qual que é a melhor forma de constituição da sua empresa, a melhor forma que é opcional, a melhor forma de arrecadação daquela empresa, se ela será pelo lucro real, pelo lucro presumido, etc. Isso vai de acordo com uma análise que é bastante técnica e bastante complicada. E eu não aconselho que se faça isso de forma pessoal, sem contratar, sem contactar profissionais que sejam especializados. Ribeirão Preto ainda bem é rica em profissionais, em consultorias, contabilidades, advocacias de áreas diversas, então é sempre interessante estar buscando orientação. Profissionalizar sempre, né, doutor? Sempre. É isso mesmo. Eu falei com o meu colega, o advogado Dr. Edson Oliveira, a quem eu quero agradecer imensamente por ter estado aqui comigo no programa. Doutor, muito obrigado. Eu é que agradeço pela recepção, pela gentileza, pelo convite, por estar aqui, e sempre que precisar, estaremos à disposição para sanar as dúvidas do pessoal aí. Certo, obrigado, doutor. Legal. Olha, meus amigos, eu sugiro que você novamente veja esse programa. É só você acessar o nosso site, é o advjus.net, ok? Eu recomendo. Eu peço também que você se inscreva em nosso canal do YouTube, youtube.com/advjus.net. Fico por aqui, prometo voltar em breve com um programa inédito. Um forte abraço, até o próximo! Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.